A leitura que fora proclamado foi tirada do livro de João. A leitura de hoje é retirada do livro de Lucas. E como a primeira leitura foi tirada do livro de Jeremias, da terceira semana da Quaresma. O Salmo nos exorta então: Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A liturgia que fora rezada, as leituras que foram proclamadas nesta noite, também falam sobre Moisés. E Moisés tinha sido escolhido por Deus para retirar o povo do Egito, porque lá eles tinham se tornado escravos. E em Moisés, portanto, se cumprirá uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? De fazer a sua descendência numerosa. Isso nós tínhamos ouvido há 3 domingos atrás, se não me falha a memória. 3 domingos atrás, correto. Há 3 domingos atrás, Deus tinha feito uma promessa, na primeira leitura, há 3 domingos atrás, na primeira leitura, que nós tínhamos ouvido, ou escutado, Deus fazendo uma promessa que faria a descendência de Abraão numerosa. E assim Deus iria fazer, porque Deus faz com que as suas palavras se cumpram de verdade. Na leitura de ontem, por exemplo, do Santo Evangelho, que também foi tirado do livro de Lucas, deixa eu voltar aqui, que também foi tirado do livro de Lucas, falava assim que nenhuma palavra ou vírgula, que foi tirada do livro de Mateus, o próprio Senhor falava assim, que nenhuma letra ou vírgula seria tirado da lei sem que tudo se cumpra. Então a promessa de Deus feita a Abraão se cumpriria. Mas como que nós já estamos vendo, na verdade, a história de Moisés, o chamado de Moisés, o povo de Deus, eles se entregaram à prostituição a tal ponto de que fizeram eles abandonarem a aliança que Deus tinha feito com eles para viver as imundícies do mundo, as prostituições do mundo. E então, em Moisés, Deus reafirma o seu propósito. O propósito de fazer a descendência de Abraão numerosa e que eles fossem livres de verdade. E aí Moisés então tem essa missão de reconduzir o povo para a terra da qual Deus tinha prometido. Uma terra que jorrava leite e mel, que eles até então compreendiam como Canaã, como a região de Israel, mas essa terra prometida, da qual Deus tinha feito a promessa para os seus escolhidos, não era somente uma terra geograficamente falando, ia muito além disso, era um céu. Deus então quer que os seus possam alcançar o céu, ponto. É isso que Deus deseja que nós alcancemos. Essa é a terra prometida da qual devemos desejar em nosso coração. Agora, como que nós vamos alcançar o céu, sendo que nós ainda continuamos preferindo as imundícies do mundo? Como que é que nós vamos alcançar o céu se ainda continuamos vivendo as prostituições do mundo? Deus, em Moisés, liberta o seu povo da escravidão. E nós então, pelo sangue do Cristo derramado na Santa Cruz, que fomos libertos da escravidão, parece que continuamos ainda escravos do pecado, escravos ainda dos egípcios. Amados, nós fomos libertos, então vivamos como filhos e filhas libertos no sangue derramado do Cristo na Santa Cruz. Então, na liturgia de hoje, falava-nos do Jesus, de hoje, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, falava-nos
do Cristo que expulsa os demônios. E quantos demônios continuam nos atormentando? E esses demônios, da qual ia nos relatar o Cristo, falava daqueles demônios que nos perturbam e nos tiram da presença do Senhor. Mas a palavra poderosa do Cristo, ele é direcionada a nós para nos libertar, para afastar todos os males e todos os males e todas as amarras do inimigo que venha tentar contra nós. Agora, na leitura do Evangelho que foi proclamado hoje, que foi tirado do livro de João, o Cristo vai falar assim: olha, eu não preciso que ninguém dê testemunho de mim, porque o próprio Pai dá testemunho de mim, porque foi Ele que me enviou. Então, o Cristo, quando Ele age na nossa vida, Ele age pelo poder de Deus Pai, porque eles estão ligados intimamente. Então, mesmo que nós estejamos distantes dele, se nós, outrora, deixarmos com que a experiência que nós já fizemos dele, deixemos com que ela ainda esteja acesa, em nossa alma, na nossa vida, esse poder do Cristo é direcionado a nós e nos afastará de todos os males, de todas as obras de Satanás. Mas devemos permitir com que isso aconteça, porque sim, o Senhor tem um poder grandioso sobre nós. Porém, se nós não permitirmos com que o Senhor nos transforme, nós não teremos como provar da graça dele. Ele tem um poder grandioso e este poder é derramado sobre nós. Porém, nós devemos ter esta aceitação. Ele não obriga nada a gente, Ele não nos obriga a fazer nada. Então, nós devemos dar um sim ao Senhor, para que a partir do nosso sim, Ele nos mude de verdade. A palavra dele, de poder, de cura, de libertação, fará efeito em nós, quando nós aceitarmos o Senhor como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor. Peçamos a intercessão dos nossos irmãos os santos, para que nos ajudem a compreender este mistério do Senhor, que age no meio de nós, que age em nossa vida, para que, por intermédio da ação de Deus em nós, possamos servi-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.